Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. Maria, de Carlos Eduardo Valente. Não sei em que momento aconteceu, mas ela deixou de ser ela mesma. Ou talvez nunca tenha sido ela mesma. Não o que queria ser. Sempre tentei e sigo tentando entender quando Maria deixou de ser Mariazinha. Era assim chamada pela mãe e por todos os que a rodeavam. Sua mãe, também Maria, só que José, apenas nomeou-a Maria, do que ela tinha muita raiva. Não gostava. Maria, só Maria. Maria desacompanhada, como ela sempre dizia. Por que não Maria do Carmo, Maria do Socorro, Maria Luísa, Maria Francisca ou até mesmo Maria José como a mãe? Mas não. Era só Maria. Tinha muita raiva disso. Por ser simplesmente Maria. Não era Maria vai com as outras. Tinha opiniões, tinha vontades que deveriam ser atendidas. Batia o pé. Enfurecia-se por algumas e quaisquer coisas. Teve que trabalhar cedo, pois o pai, a quem adorava e se dizia ser adorada por ele, faleceu quando ela tinha 12 anos. Dizia que ele o chamava de meu filho e a enchia de vontades. Era filha única de um segundo casamento que a mãe contraíra. Naquela época, as mulheres ainda dependiam dos homens. Precisavam deles para manter a casa, serem os provedores. Com o marido do primeiro casamento, a mãe tivera um filho. Conseguira, me parece, depois de alguma ou várias gravidezes mal sucedidas. Dera-lhe o nome de Adão, para que se criasse. Naquela época existiam essas superstições. Assim, Maria tinha um meio-irmão, Adão, a quem ela adorava também. Homem bonito que também lhe satisfazia as vontades de menina mimada. Não bem um homem, mas naquela época os rapazes se tornavam homens bem mais cedo. Era boêmio, adorava a noite, e Maria se encantava com os truques que ele fazia para engambelar a mãe para sair de casa à noite, para ir para a galaceria, como Mariquinhas assim falava. Adão, no meio da noite, em seu quarto, pulava a janela indo para a farra noturna, mas deixava a cama arrumada de tal jeito que, se a mãe entrasse no quarto, o veria dormindo. Enquanto isso, ele se esbaldava na noite, em algum baile, algum puteiro, em alguma farra, tocando violão e cantando. Um dia, morreu num acidente de caminhão. Cedera seu lugar a uma senhora na cabine do mesmo, uma gentileza, e foi instalar-se na caçamba.
Era uma festa no meio de um descampado, uma espécie de quermesse, de piquenique. Coisas que aconteciam naquele tempo. O caminhão, durante o percurso, caiu numa ribanceira e Adão voou em direção ao infinito para nunca mais voltar. Maria queria ser homem. Disse isso a vida inteira. Eu devia ter sido homem. Não nasci para casar, não deveria ter tido filhos, nunca precisei de homem, nunca senti vontade deles. Seria fria? Talvez. Mas seu namoro com o futuro marido, segundo dizem, com a sobrinha mais velha, filha de Adão que já morrera, sentadinha num canto da sala, segurando vela por mando da avó, o namoro era bem quente, talvez audacioso. Maria era sorridente, ria muito, era alegre. Começou a trabalhar cedo, no comércio, vendendo tecidos em lojas de armarinho. Tinha seus 13 anos. Era moça faceira, cinturinha fina, bonita, com seus cabelos castanhos claros até os ombros. Ia e voltava com uma amiga, também colega de trabalho, andando pelas ruas da cidade até chegar em casa, na casa que era das duas Marias, as que sobraram, a Mariquinhas e a Mariazinha. Casou-se, teve 2 filhos. O marido queria mais, mas ela disse não, somente 2 e que tenham nomes duplos. Não quero que sejam desacompanhados como eu. E escolheu os nomes sem pensar, somente quando viu os filhos depois de paridos. Tem dores piores que a do parto. Essas mulheres são todas umas fiasquentas. Talvez fossem as dores da vida, as dores deixadas pelas perdas, por alguns problemas de saúde e pela perda de uma vida sonhada perfeita. E a sua não era, mas queria que fosse. Só que nunca foi. Mesmo quando o marido ascendeu profissionalmente, quando mudou de classe social, quando foram morar na capital, quando conseguiu um apartamento comprado, financiado, um bom apartamento com tudo dentro, nada valia a pena. Da sorridente e divertida Maria, que adorava fantasiar-se de mascarada no carnaval de sua cidade natal e brincar com as pessoas na rua. Ninguém a reconhecia com a sua voz de mascarada, com aquela fronha com um puro para os olhos e para a boca, além da mortalha negra que costumava vestir e as luvas. O marido ficava em casa, na casa de uma prima, dormindo, e ela ia para o carnaval de rua junto com as primas irmãs e os maridos delas. Naquela época, cadeiras eram colocadas nas calçadas da rua principal, onde os moradores tinham cadeiras cativas. Algumas até mesmo colocadas no alto das marquises das lojas e dos cafés, para terem uma vista melhor dos blocos carnavalescos. Muito confete, muita serpentina, muita lança-perfume. Maria divertia-se e voltava satisfeita. Pelo menos naqueles instantes era livre, como um homem que ela imaginava que livre seria, sem compromisso com os filhos e marido. Era sociável, muito sociável, alegre pela própria natureza. No entanto, insatisfeita lá no fundo. A insatisfação já deveria estar lá, adormecida, esperando o momento de vir à tona, até que ela, a insatisfação, veio. Instalou-se, assim, sem mais nem menos, sem ao menos pedir licença. Já estava com seus 40 e tantos anos e tornou-se a constante dos dias dos filhos e do marido. Pobre Maria, pobre. Deixou de usufruir do que a vida lhe oferecia de melhor para enterrar-se em queixumes, azedumes, em brigas eternas,
relembrando um passado que teve e que não teve, do que poderia ter sido e não foi, devido suas próprias escolhas. Nada era bom, nada servia, tudo era pouco. Os melhores filhos? Os melhores filhos eram os dos outros. Os melhores maridos? Os das outras. Porque faziam todas as vontades delas, as mulheres mães orgulhosas de seus maridos e filhos. Faltava-lhe alegria. Não tinha mais. Eu era tão alegre, olha como estou agora. E não adiantavam as conversas, não adiantavam as afirmações que ela poderia voltar a ser feliz, que ela era feliz, apenas não sabia aproveitar a felicidade que a vida lhe proporcionava. Foi ficando cada vez mais amarga. Queria morrer e a morte não vinha. Quando eu me for, aí sim estarei bem. Vou estar num lugar lindo, onde tudo será belo, maravilhoso. Quando eu me for, aí sim vocês me darão valor, porque só o pai de vocês tem razão. Eu quero ir embora e que ele não morra antes de mim. É uma ordem. Maria ficou viúva. Sozinha como sempre quis viver. O marido que dizia não aguentar agora lhe fazia falta. Talvez ali, naquele instante, sozinha dentro do grande apartamento, se desse conta do quanto ele a amara. Talvez não se desse conta. Sentia falta de quem a cuidasse, quem suprisse suas vontades, seus mandos e desmandos. Foram 48 anos de casada, somente com aquele homem que lhe fazia todas as vontades da determinada Maria sozinha, desacompanhada. Por fim, sem forças, foi obrigada pela vida a morar com um dos filhos, ser cuidada pela esposa dele, a quem dizia detestar. Talvez tenha sido seu pior pesadelo. Não mais contar apenas consigo e fazer o que bem entendesse. Um dia, certa noite, passou mal. Coisa passageira. Foi levada para o hospital nos braços do filho mais novo que cuidava dela. Chegou bem no hospital. Já conhecia muitos dos que trabalhavam por lá. Alegre e festiva, falou com cada um deles, mostrando seu sorriso, sua alegria, sua comunicabilidade. Todos a adoravam, todos. Era a Dona Maria. Naquela noite, ao dormir, não acordou mais. Talvez ali tenha encontrado a felicidade, o seu mundo melhor, o seu mundo lindo, onde tudo seria belo, como ela sempre sonhou. Maria nasceu no dia 31 de outubro de 1927. Casou-se no mesmo dia, em 1953, e partiu em junho de 2005. Que Deus te abençoe, Maria.